Glória a Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Eu vou usar o 9 e o 10, mas eu quero ler todo para dar um pouco de contexto, para eu falar melhor aqui. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, Pai e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar no céu o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Vamos sentar, irmão. Irmãos, esse texto aqui, Paulo faz essa introdução, e essa primeira palavra dele aqui é sobre uma igreja que realmente é uma igreja exemplar, uma igreja que é exemplo. E Paulo até cita aqui que eles são um exemplo, que a voz deles soou em outros lugares pelos que eles fizeram. A maneira que Paulo chegou, Paulo, Silas, Silvano, Timóteo, quando eles chegaram ali em Tessalônica e pregando o Evangelho, e eles são uma igreja que tem, embora muita tribulação, o versículo 6 diz isso, embora muita adversidade, eles são uma igreja vigorosa, uma igreja que realmente trabalha, uma igreja que é operosa no reino de Deus, uma igreja que a perseguição era constante, muitos cristãos no princípio morreram, eram arrastados, queimados, sempre estou falando aqui, e é necessário sempre repetir, para que não esqueçamos que nossos antepassados, nossa igreja, nossos irmãos anteriores a nós, não tiveram o privilégio que nós temos, de uma água fresquinha como essa, era água condicionada, para de som, não, era chicote, era leão, era garra, era fogo, era queimado, era cortado ao meio, era perder as posses, os bens, ser cristão na ocasião, no primeiro século, era perder até a sua fazenda, o seu emprego, o seu gado, por causa da perseguição do Império Romano contra a obra de Deus, na verdade contra a fúria das trevas, contra a obra de Deus. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Hoje, ainda no Brasil, nós temos paz para anunciar, ainda que uma paz, uma certa perseguição, mas conseguimos falar, temos ainda lei que pode sustentar. Daqui a pouco vamos mudar as leis e sequer vamos poder pregar, irmãos. Isso faz parte do pacote do fim. E eu quero que você preste atenção no versículo 9 e no versículo 10, que é de onde eu vou extrair. Me perdoe que eu estou muito resfriado. Vou extrair aqui a nossa breve ministração da noite de hoje. Verso 9 e verso 10 diz assim. Olha 8, 9 e 10. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E agora, preste atenção. E como dos ídolos vos convertestes para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o verso 9 diz, o verso 10 diz, e esperar dos céus o Filho de Deus, esperar dos céus o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. No verso 9 e no verso 10, há duas palavras que eu quero citar aqui. A primeira delas, servir, e a segunda delas, esperar. Dois verbos. Verso 9, servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar.
verso 10. Servir e esperar. Esse é um objetivo da igreja. Isso é que a igreja tem que fazer. Servir a Deus e esperar a Jesus Cristo. Então, a igreja de Tessalônica tinha todas as qualidades, ali, muitas qualidades, pregava, perseguia, etc. e tal, mas eles estavam firmados na rocha, firmados em Jesus, firmados no Evangelho. Eles trabalhavam, embora a perseguição, embora a adversidade, embora as lutas, eles serviam ao Senhor. Então esta é uma função da igreja. Esse verbo tem que estar na igreja, servir. Serviço é algo que nós temos que prestar a Deus. E o serviço, ele é, muitas vezes, evangelizando, pregando, adorando. Tudo isso é serviço. Até aquelas mínimas coisas que a gente despreza às vezes, que são tão importantes, que é limpar a igreja, que é alguma coisa ou outra assim, isso faz parte. Mas o servir aqui, efetivamente, é o serviço cristão em si. Ou seja, proclamar o Evangelho e adorar a Deus. Então eles serviam a Deus, proclamando e adorando, tributando a honra devido ao seu nome, e também eles esperavam. Eles faziam o trabalho e estavam esperando lá naquela época, há mais de 2000 anos atrás, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava, ensinava como se Cristo viesse naquele instante, também dava instruções para que as pessoas esperassem ele, trabalhando como se ele fosse demorar a casa, fosse demorar. Porém, no sentido de que não deixa de trabalhar, não deixa de fazer alguma coisa, porque ele vai chegar amanhã. Vai trabalhando. Há alguns sinais, eu já falei há poucos dias aqui da apostasia e da manifestação do anticristo. Falei há poucos dias, agora tem talvez nem um mês ainda. Mas nesse versículo 1 e 2, verso 9 e 10 diz: serviço e espera. Servir e esperar. O que? Olha bem, servir quem e esperar quem? Servir, olha bem lá, vocês converteram do ídolo para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber quem é esse Filho? Jesus, que nos livra da ira futura. E é isso que eu vou pregar aqui hoje. Jesus que nos livra da ira futura. Irmãos, vocês estão vendo o mundo, como é que está? Vocês viram agora na pandemia, agora na Olimpíada, o deboche. Falei há pouco disso também aqui. Você espera que eles vão fazer alguma coisa para louvar a Deus? Você espera que o mundo lá fora, que está em pecado, em treva, mentira, engano, dominado pelo marxismo, dominado pelo comunismo, dominado pela mente maligna de Satanás, porque o mundo já maligno é que vai regredindo, vai denegrindo, vai desviando, vai afastando, vai apostatando cada vez mais de Deus. Você acha que eles vão louvar a Deus, vão adorar o Senhor? Quando fazem alguma coisa com terceiras intenções, quando fazem alguma coisa, por exemplo, uma televisão famosa que tem aí, fazer um show gospel ou uma apresentação com dinheiro, com coisas que faziam parte de quê? De uma coisa para ganhar, não para louvar, para exaltar a Deus. Quem exalta a Deus, quem glorifica a Deus, neste planeta só tem um povo. Esse povo se chama a Igreja de Jesus, que serve ao Deus vivo e que é esperança da glória de Deus, a vinda de Jesus, que espera nele. Esta é a igreja que vai louvar e vai adorar o Senhor. O mundo de fora não vai fazer nada disso. E esse mundo está destinado, e os ímpios, à ira de Deus. Mas aqueles que estão no Senhor, eles estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro, estão aguardando a Jesus, que nos livra da ira futura. E é uma coisa que não é falada, irmã Regina, muitas vezes na igreja, é sobre a ira de Deus. As pessoas falam do amor de Deus, e é imprescindível falar do amor de Deus. Falam da misericórdia, e é claro, se não fosse o amor de Deus e a misericórdia de Deus, eu certamente não estaria aqui, nem você estaria aqui também. É evidente que o amor e a misericórdia, a graça de Deus, tem que ser proclamada, exaltada, adorada e falada, inclusive a obra de Cristo na cruz do Calvário, que temos pregado constantemente aqui, sabendo que na eternidade vamos louvar e vamos cantar ao Cordeiro que foi morto, mas que reviveu, está vivo pelos séculos dos séculos, está à direita do Pai e voltará. E esse Jesus que voltará é Ele que nos livra da ira futura. Observe. Como que vai ser? Vamos entender um pouquinho isso aqui. Olha comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro aí é esse livro, capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Diz assim: vou ler 8, 9. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira.
Olha, então quer dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? A Bíblia não diz isso em lugar algum. A Bíblia diz que na grande tribulação a igreja vai estar aqui, vai ter um povo aqui, e o inimigo vai perseguir a igreja. Quer ver? Vai lá comigo para Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, onde fala da besta, do anticristo, daquela fera terrível, que representa um reino, um império, e um ser que vai dominar nesse reino e nesse império. Vai comigo para o versículo 6 de Apocalipse 13, diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra a quem? Aos santos. Quem são os santos? A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua, povo e nação. E adoraram, verso 8, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas eu tenho uma notícia: o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele vai perseguir a igreja, vai batalhar contra a igreja, mas a ira de Deus, isso não é a ira de Deus, isso é a ira do dragão. Olha o versículo 1 de Apocalipse 13: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu domínio e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferido de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem pode batalhar contra ela? Então ela vem com fúria contra a igreja. Por quê? Porque ela quer destruir os santos, quer matar os santos, e na grande tribulação vai perseguir de uma forma terrível, tenebrosa. Mas Deus nos livra da ira futura. A luta vai ser grande, vai morrer muita gente. Quer ver? Volta comigo aqui, um capítulo antes, capítulo 12 de Apocalipse. Olha só, Apocalipse capítulo 12, e o versículo de número 9 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos. O 9, vai. Apocalipse 12, do 9 em diante. Outro dia eu pego aqui bem expositivo esses textos para você entender melhor. Mas olha só, Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que quer dizer aqui? Quer dizer que a igreja perseguida pelo dragão, as forças das trevas, o dragão, o anticristo, o falso profeta, o sistema, o império do mal contra o povo, a Babilônia, a meretriz, perseguindo a igreja, o povo de Deus, vão para cima com fúria, com terror. Mas diz o texto: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque quando matam o crente, desde o princípio, desde o primeiro que mataram lá, desde Estevão, desde o servo do Senhor, que foram decapitados, degolados, mataram, fúria do dragão. Eles morreram não negando a Jesus Cristo, não negaram o Senhor, eles não amaram a sua vida até a morte. Agora observe, quando o inimigo mata porque não nega o nome do Senhor, ele pensa que vence, mas ele é derrotado, porque ele declara que é servo de Jesus e que não vai negar o Senhor. Ele pode morrer, mas a sua alma está guardada diante daquele que vive e reina para todos sempre, e que não vai passar pela ira do Deus Todo-Poderoso. Esse sim é perigoso, esse é poderoso, esse sim temos que temer. Uma certa feita, Jesus disse: olha, os homens ficaram entusiasmados porque os demônios estavam sendo expulsos por ele, pelo poder de Jesus. Ele disse: olha, isso é interessante tudo isso falar, porque eles saem no meu nome, é evidente, mas não se alegrem por causa disso. Alegrem porque o vosso nome está escrito nos céus, está arrolado nos céus. Aleluia. E não tem mais os homens que não podem fazer mais nada. O que o homem pode fazer no máximo? Matar. O máximo que alguém pode fazer com você de mal é lhe matar, arrancar sua vida. Vai trazer dor para a família, vai trazer angústia para a família, para os pais, enfim. Mas mais do que isso não faz. Aí ele diz: temei antes aquele que pode matar a alma e lançá-la ainda no inferno. A esse sim você pode temer. E no dia da ira isso vai acontecer. Vai lá comigo para o livro de Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo de número 31. Apocalipse 17, 31.
Diz assim a palavra: porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deu determinado dia, Atos 17:31. Atos 17:31. Falei Apocalipse? Então quando eu falar Apocalipse, é Atos. Apocalipse não, Atos, perdão. Eu perguntando de Apocalipse, né? É Atos 17:31. É que começa com A, né? Você empolga e vai com Apocalipse, com Atos, com tudo. Mas é Atos 17:31. Então eu vou ler de novo. Atos 17:31 diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Deus ressuscitou dos mortos Jesus, deu certeza: olha, com esse que eu ressuscitei, foi falado agora há pouco aqui, ó, ele é advogado, mas vai estar como juiz naquele dia. E quando ele vier, ele virá para julgar as nações. Agora observe, mas Deus nos livra do que? Da ira futura. Se você está em Cristo, você não tem que temer nada. Romanos 8, verso 1 diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe, Romanos 5, verso 9. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 9. Diz assim a Sagrada Escritura, verso 8 e verso 9: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus prova o seu amor para conosco, em que ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora que somos sua igreja, somos o seu povo, lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus, muito mais agora temos a esperança e a certeza e a convicção e a firmeza que seremos salvos da ira, porque estamos em Cristo, estamos em Jesus, estamos debaixo do sangue remidor. Aquele lá no deserto, lá no Egito, quando a morte ali, o anjo da morte, o próprio Deus passou matando ali as pessoas que estavam com o sangue na verga, os irmãos, o servo do Senhor, a igreja, o Israel, que tinha o sangue do cordeiro ali na porta da sua casa, na verga e no umbral. Quando passou o anjo da morte, ou o próprio Deus, não foram mortos nenhum. Mas onde não tinha sangue, houve morte. E onde não houver sangue do cordeiro naquele dia, vai haver a morte. Mas não é uma morte qualquer, é a morte eterna. Mas nós estamos salvos, livres da ira futura, por causa do sangue precioso de Jesus, que está na minha vida e que também está na sua vida. Olha só, 1 Tessalonicenses 3, verso 13, aí do lado. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim. Eu vou ler o 12 e o 13, 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Nós temos a esperança, servimos a Ele, adoramos ao Senhor e esperamos a Ele. Servir e esperar, esses dois verbos, servir no verso 9 e esperar no verso 10, está nos deixando debaixo da graça de Deus, para saber que estamos guardados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e estamos livres da ira de Deus. Ora, Deus é um Deus que se ira, Deus não é um Deus de amor, é claro que é um Deus de amor, mas o humanismo é um sistema que põe o homem no centro. O humanismo, juntamente com outros ismos que entram aí, querem colocar um Deus diferente no meio da igreja. Irmão Paulo, irmão Inha, eles querem colocar um Deus que é apenas amor, mas Deus não é apenas amor, Deus é amor e é justiça também. Querem colocar um Deus que é um serviçal da igreja. Deus não é um serviçal da igreja, Deus é servido pela igreja. Querem colocar um Deus que passa pano no pecado, Deus não passa pano no pecado algum. O que muitos pensam é que engana Deus, a Bíblia diz que Deus nos deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar na carne vai ceifar a morte. Mas se plantar no Espírito, vai ceifar a vida eterna. E plantar no Espírito é servir e esperar a Jesus, e adorar a Deus, servir a Deus, confessar os pecados, crer em Jesus Cristo, servir a Ele e se esforçar nele mesmo. É Deus que nos dá graça para servi-lo, mas a nossa responsabilidade humana para serviço a Deus em santidade, para viver
viver para a honra e para a glória de Deus. O que Deus espera de mim como tua igreja, enquanto igreja, como igreja? É isso que eu devo buscar e fazer. O que é o que me atrapalha de ser melhor para Deus? Arranca da sua vida. O que atrapalha você de servir a Deus melhor? Arranca da sua vida. O que atrapalha você de ser um servo de Deus, temente a Deus melhor do que foi? Talvez antes foi uma bênção e hoje está devagar, quase parando, ou parado, quase caindo. Mas Deus hoje está nos despertando para sermos melhor. O que faz de nós melhores é servir mais a Deus, esperar dele, andar nele, viver com ele, ler a palavra, estudar a palavra, orar, viver para a glória de Deus. Agora escute, Deus sim é um Deus que se ira. Vai comigo para o Salmo, Salmo 7, perdão, Salmo não é capítulo, né? Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E que Deus me dê garganta para chegar no fim dessa mensagem. Salmo 7, verso 11, 12 e 13. Diz assim a palavra: Deus, algumas versões dizem, é o justo juiz. Talvez na sua esteja assim. Algumas assim? Isso? A minha diz assim: Deus julga o justo e se ira. Está escrito ira aí? E se ira todos os dias com o ímpio. Olhando a minha versão: Deus julga o justo e se ira com os ímpios todos os dias. Algumas versões: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Algumas versões está assim, verso 12 e 13: Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado, ou seja, preparado para a batalha, e já se prepara, e para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Vira a página aí, olha o Salmo 9, verso 17. Olha só, Salmo é lindo, Salmo é canção. Salmos são coisas melódicas, bonitas de falar. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Esperei com paciência o Senhor, etc e tal. Mas olha aqui, também é salmo, é a palavra de Deus. É o mesmo Deus que só fala com maciez, é o mesmo Deus que fala com firmeza. Por isso que nos púlpitos não pode deixar de falar do amor e a justiça, porque Deus é amor e justiça na mesma medida. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 5 agora, volta 2 páginas aí. Salmo 5, verso de número, olha o 4, 5. Olha o 4, 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os loucos pararão à tua porta, os loucos pararão à tua vista. Odeias a todos que praticam a iniquidade, a maldade. Então você está vendo Deus que está dizendo? Odeia. Esse ódio aqui não é um ódio por esse tempo, não é um ódio de mal, é um ódio de santidade. É um Deus santo que julga com juízo e com justiça. Deus, ele muda algumas palavras que são colocadas para a nossa compreensão, para entender como é que é isso. Deus é um Deus que se ira todos os dias, ou seja, Deus tem indignação contra o pecado todos os dias. E como é que nós chegamos pecadores? Eu falei agora há pouco, Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e agora sendo salvos, lavados e remidos, somos agraciados com o livramento da ira futura. Há uma ira de Deus, há uma condenação eterna, há um momento de prestação de contas. Observe comigo, vamos lá, Apocalipse capítulo 6, agora sim, Apocalipse 6, verso 12. Apocalipse capítulo 6. E o versículo de número 12 em diante diz assim: na abertura do 6º selo, Apocalipse 6, 12 a 17, diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, e se esconderam em cavernas, ou nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira
do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui a abertura do sexto selo, que está conectado com a sétima trombeta, que está conectado com a sétima taça da ira de Deus, que está conectado com o finalzinho de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, que é a vinda gloriosa de Jesus, está perfeitamente conectado com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, que fala que ele virá com vingança, tomando vingança com fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. E o texto diz que vai ser como um sacolejo da figueira que cai os frutos do chão, e vai ser um dia de grande terror, vai ser um dia de grande suplício para a humanidade sem Cristo, diga-se de passagem. E quando ele vier nesse grande dia, os homens vão querer esconder, ricos, tribunos, os magnatas, os grandes empresários, os grandes políticos, os famosos, os homens da mídia, os homens que estão na fama, no sucesso, os grandes cantores que estão distantes do Evangelho, da palavra de Deus, famosos, ricos, milionários, que têm de tudo neste mundo, mas que não tem Cristo, que não tem salvação, que não tem o Senhor, que não tem o nome escrito no livro da vida. Neste dia vamos dizer: rochedos, montanhas caiam sobre nós. Correr para dentro de uma caverna de um rochedo para esconder daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Mas o texto diz aí no finalzinho: quem poderá subsistir? Quem vai poder subsistir, ou seja, passar por esse dia inteiro? Quem vai poder subsistir? Isso, meu Maria. Observe comigo o capítulo de número 7 do livro de Apocalipse. Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, agora o verso 9. Diz assim: e depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão. Opa, então tem uma multidão aqui agora. Ali está dizendo que os homens gritavam e corriam para a caverna, para a montanha, preferiam que o monte, que as rochas caíssem primeiro, do que enfrentar o Cordeiro e a ira do Cordeiro. Mas o verso 9 diz, do capítulo 7: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Enquanto o mundo não vai resistir a olhar para o Cordeiro e para aquele que está no trono, a igreja, com veste branca, lavada e remida, salmodiando, cantando e louvando ao Cordeiro de Deus, ela vai dizer com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Enquanto o mundo ímpio não vai aguentar ver a visão do Todo-Poderoso no trono e o Cordeiro em pé, a igreja vai estar louvando e adorando e exaltando o Senhor, aquele que está no trono e ao Cordeiro, porque ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Quem é digno? Ou seja, quem vai subsistir? A igreja, que hoje é livre da ira futura pelo sangue do Cordeiro. Olha comigo o que está escrito lá no livro de João, e eu vou encerrar. João capítulo 5. João Evangelho capítulo 5. Glória a Deus. Como é uma pregação, não é um estudo, então é mais rápido, mais conciso, mais objetivo. Mas eu creio que Deus está falando nos nossos corações. João capítulo 5, verso 24 e 25. Olha só o que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Nós ouvimos a voz do Filho de Deus, ouvimos a mensagem do Evangelho, ouvimos a palavra da salvação, ouvimos a mensagem que nos transforma, ouvimos a mensagem que nos livra da ira futura, e agora estamos aqui, em pé, na presença do Senhor. Eu te convido a ficar em pé também nesse momento, para nós encerrarmos esse sermão, citando agora aqui o versículo 10 do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que diz: e esperar no céu o seu Filho, a saber, Jesus Cristo,
e Ele ressuscitou dentre os mortos. E este Jesus nos livra da ira futura. Há uma certeza para a igreja, há uma certeza para a humanidade. O homem sem Deus vai partir para a eternidade sem a salvação. Eu aqui passei alguns versículos, eu não vou citar mais. Poderia multiplicar muitos versículos aqui ainda. Citar Apocalipse 14, Apocalipse 19 e entre outros tantos, 20 também. Mas, na medida que nós estamos aqui, nós vamos falando sobre este grande dia. Porque a maior mensagem é a mensagem da cruz e a mensagem da vida de Jesus Cristo. É isso que nós falamos aqui. Que o Senhor te abençoe.